Shani Cari Veneti, bom sábado a todos e estamos começando mais um vídeo aqui do Lenguamária. Já aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. 3 assuntos importantes para esse vídeo que eu tirei aí dos comentários de vocês. Então, antes disso, eu relembro vocês que tem, o livro do Evangelho de São Marcos, é para a próxima semana aí o livro já começar a chegar, a gráfica pelo menos assim me prometeu, e então eu vou começar a enviar o livro para o pessoal. Nós também temos bandeiras da região do Vêneto, inclusive estão chegando, como eu falei para vocês, ainda bem o pessoal meio que esvaziou o estoque do Lenguamária e agora a gente está repondo, esse material chega do Vêneto. Vamos começar com o primeiro comentário. Eu agradeço todos os comentários de vocês. O primeiro comentário, ele diz o seguinte: não sei qual é a tua visão a respeito do Vêneto. Ele fala sobre a região do Vêneto mesmo, mas me parece que se a Itália liberar a região, eles correm. Não sei se é impressão minha, que não faço parte daquela realidade, mas vejo isso também na Galícia e na Catalunha. Você acha que a maioria quer separatismo ou é somente uma minoria barulhenta que aparenta ser maioria? Parabéns pelo teu trabalho e abraço. Bem, essa aqui é uma pergunta bem importante, uma pergunta relevante para o momento onde nós acabamos de ver aí o Vêneto ganhando forma na sua realidade política autônoma. Para quem não sabe, eu não sei se o nosso inscrito que comentou isso, é claro, óbvio que autonomia e separação total são coisas muito diferentes. Mas a autonomia, querendo ou não, é um primeiro degrau que poderia ser considerado uma espécie de separação, assim como a Catalunha tinha essa autonomia. A Catalunha tinha, eu não sei, eu não estou por dentro dos assuntos da Catalunha, mas antes de todo aquele alvoroço que foi criado lá alguns anos atrás por conta do separatismo da Catalunha, eles tinham essa autonomia, que era uma autonomia especial para eles, para a Catalunha. E aí, uma coisa que a mídia acabou não comentando é que o governo da Espanha tinha cometido ali alguns erros com eles já tinha tirado algumas coisas da autonomia deles, e aí até que tirou uma certa liberdade deles ali de se gerir, e as pessoas ficaram indignadas e foram para a rua, então pedir a separação total. Então o que ficou para nós é que parecia que a Catalunha do nada já tinha a sua liberdade, a sua autonomia ali política, administrativa, e do nada eles quiseram realmente se separar. Não foi bem assim, tá, pessoal? A mídia vendeu assim, mas não foi isso. Na verdade, a Espanha, o Tribunal da Espanha, o Tribunal Superior da Espanha, me parece que cometeu ali alguma gafe, cometeu algum erro, e as pessoas não gostaram e se indignaram contra isso. É preciso a gente pesquisar um pouco mais. Eu não sou expert desses assuntos aqui da Espanha, da Catalunha, mas pelo que eu li algum tempo atrás, me parece que foi isso que aconteceu, tá bom? Foi realmente uma reação contra uma ação cometida pelo Tribunal Superior da Espanha, tá? Quanto ao Vêneto agora sim, o Vêneto não é bem assim, porque talvez isso possa ser verdade no âmbito político, mas quando a gente vai trazer, quando a gente aproxima isso do âmbito popular, já não se configura. Mas do que você está falando literalmente? Estou falando sobre isso, das pessoas não terem coragem de se separar. A população tem muita coragem. Durante toda a história, se a gente for ver, o povo sempre esteve do lado da República de Veneza, ou seja, o povo sempre esteve do lado da administração vêneta, dos vênetos. Quem sempre deu para trás em algum momento ou outro, ou quando alguém deu para trás, esse ente sempre foi político e nunca o povo. O povo sempre esteve do lado, sempre foi fiel àquilo que lhes pertence, que no caso é a sua autonomia como povo e, portanto, também a sua autonomia, digamos, de pátria, o Vêneto como uma pátria. E é importante também observar que o Vêneto ele foi pátria antes do surgimento do reino ou da República Italiana. Então, sim, a gente pode dizer que os vênetos têm uma pátria e que os vênetos eles são um outro povo. Ah, mas o DNA, blá, 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 blá. Isso não interessa, isso pouco interessa, ok? Porque, historicamente,
o Vêneto nunca pertenceu ao que hoje é a Itália, a essa configuração aqui, ao Reino da Itália, à República Italiana. Aliás, o Vêneto era a República de Veneza e tinha a sua própria administração e a sua própria bandeira, língua, enfim, tá? Então a gente precisa entender isso antes de vir aqui e ficar criticando como se a Itália sempre foi isso daqui e agora tem duas, três, quatro pessoas idiotas com minhoca na cabeça querendo se separar. Não que isso não exista. Tá? Não que isso não exista. Existem, sim, muitos idiotas que fazem parte de movimentos separatistas no Vêneto, na Galícia, na Catalunha. Existem, absolutamente sim, existem. Mas existem também pessoas sérias que não necessariamente querem sim, que querem se separar, mas querem se separar de uma forma, digamos, salutar, né? Que querem, na verdade, antes mesmo de uma separação, o respeito que a história merece para os vênetos. Porque, como eu falei para vocês, os vênetos têm uma história independente, separada, e a gente não pode ficar sempre atrelando, né? As pessoas, às vezes, têm essa mania de atrelar os vênetos sempre à Itália, porque não, sem a Itália nós não somos nada. Bom, é necessário a gente separar algumas coisas. É claro que quando a gente for ver a base tributária da Itália, ela está bastante calcada no norte, enfim, né? Não só no norte, e nordeste, e em outras regiões aí. Então, certamente não seria, digamos, a Itália que teria que largar o Vêneto, mas de uma forma muito simbólica, o Vêneto, e talvez se isso acontecesse, outras regiões provavelmente também exigiriam essa liberação, como a Lombardia já está na fila logo depois de nós, né, a Lombardia, mas provavelmente a Itália, na verdade, ela não libera porque ela necessita dessa base econômica, que é uma base econômica muito forte, é um parque industrial ali, que faz parte, digamos, dessa força do parque industrial europeu. O Vêneto faz parte dessa força, né? Então é o parque industrial da Itália, assim como, por exemplo, Milão é muito importante para a moda, digamos assim, e também industrial, não vamos ser de certa forma livianos. A Lombardia também é bem forte industrialmente, mas o Vêneto também. Então, são regiões que elas devolvem muito e arrecadam menos. Então, não é muito certo assim. É claro que a pessoa não comentou por mal, eu entendi o comentário, não precisa nem se explicar, né? Mas então, não daria para a gente falar, né? Me parece que a Itália se liberar, como se a Itália tem que liberar num sentido federativo, né? Eu entendo essa questão, mas parece que eles correm, mas é necessariamente por quê? Porque, na verdade, as pessoas elas têm essa noção. Que as regiões do norte, ou agora vamos focar só no Vêneto, que o Vêneto ele tem um poderio econômico que é superior a muitas outras regiões ali, né? Principalmente superior a Roma. Roma não é um local industrializado, né? Inclusive eu tive, na verdade, uma amiga, eu tenho, né? A gente tem esse costume de falar no passado, mas eu tenho uma amiga que ela é de Verona. E o que acontece? Ela é veronesa, né? Às vezes as pessoas pensam, uma brasileira que está lá. Não, ela é veronesa. E conversei com ela várias vezes, né? Principalmente quando estava lá pessoalmente. Ela me dizia, olha, uma vez eu queria ir para uma cidade maior, né? Porque Roma é maior do que Verona. Eu queria ir para uma cidade maior, não sei o quê, porque eu tinha esse sonho e tal. E aí eu cheguei em Roma, eu tive que ficar 6 meses me sustentando com o dinheiro que eu tinha guardado, né? Com o trabalho que ela sempre tinha trabalhado no Vêneto até então, e eu não consegui emprego lá. Não consegui emprego lá. Então, não tem emprego. Mas eu pedi, e a base, o pessoal vive do quê? É comércio e serviço público. Então, existe uma certa fragilidade também nas outras regiões, que não existe, por exemplo, essa fragilidade no Vêneto. O Vêneto tem essa questão aqui. Enfim, não, eu acredito que não. A população, inclusive em todos os plebiscitos que aconteceram, por exemplo, né, os plebiscitos pedindo, assim, teve, se não me engano, 1 ou 2 plebiscitos regionais, né, no Vêneto,
questionando a respeito da autonomia vêneta, que é essa autonomia que está sendo agora encaminhada, né? Que a União, né? A União agora, finalmente, depois de muitos anos, liberou. Então, é óbvio que é todo um trabalho burocrático, administrativo. Não é fácil você começar aqui a fazer todo agora um trabalho, tanto o trabalho burocrático e administrativo, para se gerir em todos os aspectos, né? Não é tão fácil assim, não começa da noite para o dia. Isso aqui vai começar, mas precisa pelo menos num ano ali para as pessoas irem, o governo ir se acomodando, não as pessoas, o governo ir se acomodando, tá bom? Porque a arrecadação tem, dinheiro tem. O problema agora é que precisa fazer o serviço certinho para que esse dinheiro seja realmente destinado para as coisas que necessitam, né? Mas fora disso, teve assim vários plebiscitos que eles não foram essencialmente oficiais. E aí entram também plebiscitos, por exemplo, não da autonomia, mas plebiscitos a respeito da separação mesmo, total, integral do Vêneto da Itália. Ocorreram vários e vários, né? Praticamente cada partido separatista, ou muitos também partidos políticos oficiais, muitos desses já fizeram esses plebiscitos, né, livremente. A Itália não proíbe que se faça esse plebiscito, na verdade acho que nem o Brasil proíbe isso, e eles já fizeram vários por todo o Vêneto, e na prática não se teve muita diferença daquilo que foi o resultado da autonomia também, que mais de 90% da população aderiu. Inclusive a própria votação da última, né, que deu que desencadeou a autonomia do Vêneto agora, que foi a votação aconteceu anos atrás, se não me engano, em 2017, se diz que grande parte, talvez maioria, na verdade, 60%, até mais, 65% dessas pessoas que votaram sim pela autonomia, talvez tenham entendido que era a separação total do Vêneto, porque eles já estavam acostumados também com essas votações da separação, né? Muitos dizem isso, que muitas dessas pessoas entenderam que era para separar totalmente o Vêneto e não só a autonomia administrativa. Então, sim, eu acredito que as pessoas não têm muito esse problema aqui de eu não tenho coragem, né? Tirando um ou outro, é evidente que sempre vão ter, por exemplo, vênetos que são pessoas de uma outra orientação política, de uma outra visão política, que vão mais pender a um nacionalismo italiano. Eu não vou tirar isso da jogada. É óbvio que essas pessoas aqui existem, mas são sim a minoria, né, dentro do Vêneto. E isso é muito claro, é muito visível que é a minoria, né, esse tipo de pessoas. E a grande maioria esmagadora são pessoas que são totalmente contra a fazer parte da Itália. Tanto que, enfim, tem bastante noticiário sobre isso, né, noticiário onde as pessoas querem realmente a autonomia. Agora, sim, talvez o governo tem esses laços, né? Porque, querendo ou não, nós temos ali partidos que são partidos nacionais. Então, é óbvio que eles têm esse problema aqui de se desvencilhar, e tanto que no Vêneto surgiu, né, o Partido dos Vênetos, que é um partido recente, acho que tem 2 anos ou 3 anos, justamente ele é um partido que não tem nenhuma ligação nacional, e na verdade a proposta dele seria para não ter nenhuma ligação nacional e ser um partido regional, ali voltado apenas para o Vêneto, que não tenha esse problema aqui de ficar aprisionado, né, de querer crescer, 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 como por exemplo foi a Lega Nord, e aí do nada simplesmente está com, né, o rabo preso ali com outras pessoas de outros lugares que têm a intenção de se manter ali como italiano, e acabou. Então, eu não sei, né? Pelo menos me parece que foi essa a proposta desde o início desse partido, o Partido dos Vênetos é o nome do partido, e acredito que outros partidos assim vão surgir ao passar do tempo, tá bom? Então, espero que eu tenha esclarecido alguma coisa, né, sobre isso. Então, não, eu acho que a população não sairia correndo. Eu sim acredito que há uma certa retranca quanto aos políticos. Os políticos, até agora, não que, de certa forma, eles não queiram, né, isso. Eu não acredito que, por exemplo, o Zaia não queira
né, que o Vêneto algum dia seja independente. Eu não posso acreditar nisso. Não acredito, tá? Não tenho filiação nenhuma com Lega Nord nem nada, mas eu não acredito pelo que ele é, pelo que ele demonstra, eu não acredito isso. Mas acredito que ele tem também suas obrigações, tá bom? Ele assume um cargo político, ele tem as suas obrigações e ele vai fazer o que está a seu alcance, assim como fez com a autonomia e ainda continua fazendo. Bom, vamos lá para a segunda. Uma pergunta, por que a língua vêneta é parecida com o italiano e não com o alemão? Bem, isso daqui é muito fácil de responder, porque a língua vêneta é uma língua neolatina, né? Ela parte, a sua base, ela vem do latim. É certo que existe a base primária, que é o venético, porém, né, depois, o que ficou realmente, o seu substrato, ficou o latim, depois de muito tempo, que a gente sabe que Roma, né, administrativamente, também teve os vênetos como aliados. E o vêneto ele não vem do germânico, né? A língua vêneta não é uma língua germânica por classificação, é uma língua neolatina, apesar de ter algum vocabulário ali que veio do germânico, apesar de ter algumas estruturas que sim, que foram herdadas do germânico, mas não é germânico, é ainda uma língua neolatina. É por isso que é parecido com o italiano, assim como tem muita coisa parecida com o português, com o espanhol, né? Também, assim como o italiano também tem muita coisa parecida com o português, com o espanhol, são línguas neolatinas. Pronto, basta. Então não tem como ser parecido com o alemão, tá bom? Porque também nós não somos alemães, né? Nós somos vênetos, nós somos um povo que faz parte de uma outra região. A última pergunta, então, por favor, fale sobre a família Putin da Rússia, o Putin no caso aqui, né, da Rússia. Eu ouvi falar que é do Vêneto e que Putin, ou no caso, se fosse Vêneto, Putin significa querubim. Isso será verdade? Essa aqui é uma lenda, né? Na verdade, que o pessoal fica falando bastante, tá? Eu nunca pesquisei a fundo sobre isso, mas me parece que não. Algumas coisas que eu li ali parece que não. Parece que o Putin existe sim, esse sobrenome também é russo e faz parte de uma outra coisa. Não é que ele tenha origens vênetas. Parece que isso aqui é mais lenda, tá bom? Agora, saindo lá do Putin, da Rússia, e entrando na língua vêneta, no Vêneto a gente tem uma palavra que é a palavra Putin, daí é outra coisa, né? No Vêneto a gente não fala Putin, a gente fala Putin, com a sílaba tônica na letra I, Putin. E não significa querubim, quer dizer, poderia ter uma semelhança, por quê? Porque Putin em vêneto significa bebê, né? O bebê de colo, a criancinha de colo, é o Putin. O bebezinho de colo. Então, talvez querubim aliado à imagem, aquela imagem tardia, né, que fizeram da Renascença, dos anjinhos gordinhos e não sei o que não tem nada a ver com o que realmente era um anjo, né, mas tudo bem, era uma coisa assim, né. Daí talvez sim, mas na verdade não. Putin significa bebê, o bebezinho de colo. E pelo que eu já me informei a respeito disso, parece que essa do Putin ter origem vêneta, isso aqui é muito viagem, é teoria de uma galera aí que não tem nada a ver, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido aí as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, comenta aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.